Buenas tardes. Marcelo, João, na aula de hoje, a gente vai trabalhar a página 54 da apostila, tá? Tem mais alguém que entrar? Não, somos só nós. Né? Se alguém pedir, a gente adiciona. Temos aí, né, uma história, né? A gente tem aí um conto, né? Um cuento, que é um conto. E a história é sobre um mono, né? Que viajava em globo. O macaco que viajava de balão. Turminha, globo em espanhol a gente usa para referir ao balão, no caso aí a gente está falando do balão, mas a gente também usa para falar, sabe, bexiga, festa de aniversário, bexiga, a gente também fala globo, tá? A gente não fala bexiga, a gente fala globos. Então, globos tanto para bexiga, como no caso aí do balão. Ok? Essa historinha tem aqui também, depois eu até vou disponibilizar para vocês aqui, ó, site, né, onde você tem o livro, né, um livrinho dessa história, desse conto, tá? Tem vários contos, né, tem Chapeuzinho Vermelho, Don Quixote, Pequeno Príncipe, tudo em espanhol, bem legal. Então, aqui a gente tem nesse site, vocês conseguiram ver? A gente tem nesse site esses livrinhos de história, tá? E aí, turminha, vamos lá, né? Vamos ler aqui. O que a história, né, se passa? Qual é o foco, né? Qual é a história? Qual é o conto? O que se trata, né? Aqui ele começa aqui. Em um país muito lejano, aí é distante, tá? Lerro, em espanhol, é longe, distante, ok? Então, lejano aí é distante, longe. Aí fala assim, em um país muito lejano, habitava uma família de monos. Então, em um país muito distante, habitava uma família de macacos, tá? E aí fala assim, uma família de monos viajeros. São macacos viajantes. A família estava composta por 5 monos. A família era composta, né, por 5 macacos. Cada um se desplazava em um meio de transporte. E cada um deles, né, usava um meio de transporte para se deslocar, tá? O desplazava aqui deslocava, tá? E aí fala que é o padre, né? O pai da família dos macacos, né? O pai utilizava, né? A moto. E aqui a mama, a madre, né? A mãe, mona dos macacos, viajava em coche. E a mãe, ela viajava de carro. Aqui tem o hijo maior, mono, iba em patinete. O filho mais velho, né, ele ia de patinete. Maior aqui, turminha, de mais velho mesmo, tá? Então, assim, a gente usa, vamos supor, eu tenho 3 irmãos, eu sou a mais velha da família. Meus 2 irmãos são mais novos. Então, eu falo, eu sou a maior que meu irmão e minha irmã. Eu sou a mais velha. Eu uso também maior para falar quando eu
estou mencionando alguma pessoa de terceira idade, no caso de abuelo, né? De avô, avó. Eu falo que é uma pessoa maior, uma pessoa já de idade. Então, eu também uso maior, tá? E aí, tenho aqui. E o irmão maior, né? O irmão mais velho, ele usava a patinete, né? Ele ia de patinete. E aí, o mono mediano, né? O filho do meio, o filho do meio, né? Se deslocava de bicicleta, né? E o pequeno, o filho menor, né? O caçula da família, viajava em globo. E aí ele fala que o monito aqui, que é o macaquinho, né? Ele se chamava, tá? Chamava, aqui chamava. Suelo. O que é suelo em espanhol? Solo, tá? Esse macaquinho, então ele se chamava Solo. E um dia ocorreu que um dia, né, ocorreu, né, que ele decidiu subir no balão. Um dia ele decidiu subir no balão e disse, né, para a família dele que ele ia viajar. E ele também perguntou, né, para a família se eles queriam ir com ele no balão. Se lhe ocorreu que para que todos se pusieran em lugar de los demás, cada semana compartilham seu meio de transporte com o resto de sua família. E assim se conheceria um pouco melhor. Então, eles pensaram, né, que se todos se pusessem no lugar dos demais, a cada semana eles compartilhassem, né, eles dividissem o meio de transporte com o resto da família, assim eles se conheceriam um pouco melhor. E aí passaram as semanas e o único transporte que permitia que hablassem e estuvieram mais cômodos era o globo. Passaram as semanas e o último transporte que permitia que falasse e estivesse mais confortáveis era o balão. E aí, dessa maneira, decidiram que uma vez conhecido os meios de transporte de los demás, seria em globo de suelo, onde hariam convivência familiares e, em vez de uma vez na semana, estavam todo o fim de semana juntos. E aí, então, eles decidiram, né, que o globo seria, né, utilizado por eles, em vez de uma vez por semana, todos os finais de semana, porque assim eles estariam juntos. Ok? Turminha, aí temos, né, algumas questões para responder. Eu tenho aqui a questão número 1, né, atividade número 1. E ele pergunta aqui, na questão número 1, suelo, iba em globo? Solo, né, o macaquinho, é o nome do macaquinho. Ele ia de balão? Aí tem lá, e quienes utilizavam os demais transportes? E quem usava os demais transportes? Aí eu tenho a letra A, alto, né, o coche. Quem que usava o alto e o coche? Você vai responder lá embaixo. Aí eu tenho a letra B, moto.
Quem usava a moto? Você vai escrever embaixo da letra B. Quem que utilizava a moto? A letra C, patineta. Quem utilizava a patineta? Você vai escrever. Aí a letra B, bicicleta. Quem utilizava a bicicleta? Quem usava esse meio de transporte? Então, vai escrever debaixo de cada um desses meios de transporte, né? Médios de transporte. Quem usava cada um deles, ok? Quem que usava o auto ou o coche? Responde aí, meninos. E aí a gente tem, né, a questão número 2. Na questão número 2, é uma pergunta. Que tiene de interessante é o nome de personagem principal de cuento. E aí? O que há de interessante no nome do personagem, né, principal desse conto, dessa história? Lembra lá? O macaquinho chama Suelo. O que é Suelo mesmo? Solo, né? Aí você vai escrever o que é, o que tem, né? Interessante no nome dele. Solo é sozinho, né, gente? Sozinho. Aí a 3, né? A perguntinha número 3. Que decidiu a ser Suelo durante a viagem em globo? O que decidiu fazer, né, o solo durante a viagem de balão? Ele convidou, né? Ele convidou a família toda para viajar junto com ele, né? Porque o balão era o único meio de transporte onde todo mundo podia ir junto, conversando, se distraindo, né? Os outros meios de transporte não cabia todo mundo. E aí, o único meio de transporte que eles conseguiam, todo mundo estar junto, conversando, se distraindo, era o globo, né? Aí a pergunta número 4. Que les permitia hacer el globo a los familiares de Suelo? O que o balão permitia aos familiares de Suelo? Aí entra o que eu acabei de falar, né? Permitia que eles pudessem conversar, que eles pudessem, né, passar mais tempo juntos, desfrutando, né, mais tempo juntos. Turminha, ficou tranquilo? Ficou, né? Nenhuma dúvida? Nenhuma. Não? Não. Tranquilo, né? Turminha, a nossa aula de hoje era isso, era esse texto aí, né, para a gente finalizar essa parte da apostila. Semana que vem a gente entra na unidade 5, tá? Aí na semana que vem a gente já começa a falar da unidade 5, que é sobre Mi Casa e Medio Ambiente, ok? Um bom final de semana para vocês, um abençoado final de semana. Hasta luego! Tchau.